Então vamos para Rio de Janeiro, vamos saber com quem estava acompanhando ali tudo de perto, essa expectativa. Gustavo Silema. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma convocação com algumas surpresas e também confirmações, como vocês já repercutiram bastante aí, a confirmação do nome do Neymar entre os convocados, apesar da transferência recente dele para a Arábia Saudita, né, para o Al Hilal, e também outros nomes interessantes que dão a entender aí que, apesar dessa transferência de outros jogadores também para o futebol árabe, vão continuar sendo convocados, vão continuar tendo chances, como é o caso do zagueiro Ibanhas, ele que já tinha sido lembrado em convocações recentes, né, se destacou bastante na Roma, na Itália, e se transferiu também recentemente para o Al-Ahly, ali da Arábia, e também foi convocado para a seleção brasileira do Fernando Diniz. Essa convocação válida aí para os 2 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no dia 8 contra a Bolívia no Mangueirão, em Belém do Pará, e depois no dia 12 de setembro contra o Peru em Lima, já fora de casa. Então, seleção brasileira com algumas surpresas, né? Gustavo, vou pedir perdão, vou te interromper rapidinho. Me desculpa, claro. Mas o Diniz fala agora sobre a convocação do Neymar. Lá no início, uma vontade de repensar a participação dele na seleção. Eu conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro do futebol mundial. E acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que para mim ainda não foi escrito. Diniz, aqui mais para a sua direita, te balançando a mão aqui, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia e da Rádio Tupi. O que o torcedor precisa saber do seu trabalho? Que mensagem você já passa? A minha seleção é assim, assim, assim. Para a gente já ter uma linha de noção do seu trabalho, o que você gostaria de passar? Isso é uma coisa, eu vou dar sequência daquilo que eu penso sobre o futebol, com o aditivo de ter a melhor matéria-prima do mundo. É um sonho para mim estar aqui, vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui e acredito que a chance disso dar certo ela é muito grande. Eu tenho de fato uma relação muito forte com os jogadores, consigo estabelecer conexões com profundidade muito rapidamente e a minha vinda para a seleção passa muito também, eu acredito, pelo desejo dos jogadores. Então, o que vocês podem esperar é uma continuidade, de uma certa forma natural, daquilo que eu tenho feito na minha carreira. De procurar fazer um jogo extremamente competitivo, que tenha estética, que tenha beleza, que tenha criatividade, enfim, que tenha a ver com as raízes da nossa maneira de jogar futebol. Que eu acredito que essa digital está impressa em todos os trabalhos que eu fiz na minha vida. Oi, Fernando, aqui atrás do Eric, do Eric Faria, Sérgio Lobo, do Grupo Globo. Eu queria te perguntar, olhando aqui a tua lista, sobre essa nova Liga Árabe, né, que agora tem o Neymar, são 28 jogadores brasileiros, pelo menos por enquanto, e tem o Neymar como carro-chefe, e você também chamou o Ibanhas, que também está atuando lá. Vai ser uma liga que vai ter, que é nova com essa quantidade de jogadores, vai ter um novo olhar seu e será realmente um parâmetro para as convocações da seleção brasileira dos jogadores que atuam lá, além de ter outros jogadores que inclusive disputaram a Copa do Mundo? É uma novidade para o mundo do futebol, essa inserção da Arábia Saudita na aquisição de jogadores com idade ainda para estar militando na Europa, que é o centro principal dos jogadores. E a gente vai passar a olhar e a gente não sabe do que vai ser para frente. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção. Tá aí um trecho da coletiva, primeira de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Deixa eu voltar
ao Rio de Janeiro. Gustavo Silema pediu desculpa, a gente interrompeu o Gustavo. E não sei como tá a repercussão, o Gustavo vai acompanhar o restante da coletiva. Do Brasil mesmo, né, Gustavo? A gente tem o Nino do Fluminense, o Rafael Veiga do Palmeiras e o Bento do Atlético. Aí já tem gente reclamando, mas tem torcedor do Botafogo aqui, tá? Que bom que não chamou ninguém. Um dos destaques aí, Gustavo? E outra questão que levanta bastante discussão é a própria convocação do Nino, né? Claro que é um ótimo zagueiro, ótimo jogador, vem se destacando recentemente aí no Fluminense, também nos últimos anos, convocado também nas últimas convocações da seleção brasileira, foi cortado da última por conta de uma lesão, mas aí levanta aquela questão de muita gente cri-cri, né, Sandro e Thaís, né? Porque o Fernando Diniz vai acumular a função de treinador do Fluminense e também da seleção brasileira, e já começa aqueles questionamentos, né? Pô, só será que convocou porque é jogador do Fluminense ou porque é merecimento mesmo? Assim, particularmente eu acho o Nino um ótimo zagueiro, merece ser convocado, mas abre brecha, sim, para esse tipo de questionamento. Tá aí o Gustavo Silema, que acompanhou de perto, trazendo pra gente um pouquinho da percepção dele, a repercussão desses nomes divulgados por Fernando Diniz, que falou ali que é a melhor matéria-prima do mundo, os jogadores brasileiros. Vamos repercutir aqui também esse assunto com o Chico Garcia, mas antes um beijo pra você, Gustavo.